O silêncio que transforma, como a quietude altera sua realidade quântica. Imagine por um instante sua mente como o observador de um experimento quântico. Assim como o efeito do observador altera o comportamento das partículas subatômicas, sua consciência também influencia o campo invisível ao seu redor. A quietude profunda é um terreno fértil onde essa interação se revela. Quando mergulhamos no silêncio intenso, a ciência mostra que a rede de modo padrão do cérebro é inibida, dissolvendo temporariamente as fronteiras do ego e expandindo nossa percepção para além do habitual. Mas o silêncio não é ausência, é presença absoluta. Uma prática contínua de atenção plena se torna um catalisador de reorganização vibracional. Corpo e mente passam a ressoar em harmonia com estados elevados de coerência, abrindo espaço para a cura e a expansão. A neuroteologia aprofunda essa compreensão. Durante o silêncio contemplativo e a meditação profunda, o lobo parietal do cérebro se desativa, dando origem ao chamado sentimento oceânico, uma sensação de unidade com tudo o que é. Simultaneamente, os níveis de cortisol diminuem e o córtex pré-frontal se ativa, promovendo equilíbrio emocional e clareza interior. Histórias de sabedoria ancestral e testemunhos modernos apontam para uma mesma direção. O silêncio não é apenas calmaria. Ele transforma padrões emocionais enraizados. Ele cura. Na dimensão vibracional, o silêncio é medicina sutil. Quando sustentamos uma intenção clara dentro do silêncio, nosso campo energético começa a se reorganizar de maneira coerente. Através da visualização silenciosa, da presença neutra e da respiração ritmada, acessamos técnicas simples, porém profundamente restauradoras. Como disse certa vez um praticante, o silêncio cura rachaduras, recompondo o que foi disperso. Nesse processo, o silêncio também ativa gatilhos mentais poderosos. Ele confronta nossas crenças, nos lança em reflexões profundas. Poucos ousam enfrentá-lo, e exatamente por isso, ele se torna um espaço exclusivo. Nesse santuário interior, emerge uma autoridade invisível, a voz que vem de dentro, clara, firme, reveladora. Visualize agora uma jornada, uma personagem fragmentada, perdida em ruídos internos e externos. Na busca pelo silêncio, enfrenta resistência, desconforto, medo. Mas no âmago da quietude, encontra um mentor invisível. No ápice dessa jornada, descobre algo extraordinário, a liberdade vibracional que só o silêncio pode oferecer. O silêncio, como uma câmara escura fotográfica, torna visível aquilo que antes era invisível. É nesse vazio pleno que a realidade se forma, e tudo isso pode ser aplicado no cotidiano. Crie mini-retiros de silêncio de 10 minutos a 1 hora. Caminhe descalço na terra. Silencie ao acordar, no café da manhã, antes de dormir. Experimente um desafio de 7 dias em silêncio introspectivo. Anote os insights que surgirem. Testemunhe a transformação. Porque o silêncio não apenas organiza o campo, ele também prepara o terreno vibracional para a manifestação. Quando intenção e emoção se alinham dentro do silêncio, os princípios da lei da atração ganham força. Muitos relatos mostram mudanças reais após práticas silenciosas intencionais. O invisível começa a tomar forma no visível. Por fim, é necessário discernimento. O silêncio profundo não é uma tendência passageira, nem um acessório espiritual. É uma prática que exige entrega. Pensadores como Amit Goswami e Gregg Braden mostram como o silêncio pode ser uma ponte legítima entre a física quântica e a consciência espiritual. Um campo de possibilidades que exige presença e não promessas vazias. O silêncio é um portal, um espaço de renascimento vibracional. Ao acolhê-lo, você não apenas se acalma, você se reconstrói.
você transforma sua realidade quântica de dentro para fora. E se o que você tanto procura no mundo lá fora só puder ser encontrado no eco silencioso do seu próprio ser? Imagine por um instante sua mente como o observador de um experimento quântico. Assim como o efeito do observador altera o comportamento das partículas subatômicas, sua consciência também influencia o campo invisível ao seu redor. A quietude profunda é um terreno fértil onde essa interação se revela. Quando mergulhamos no silêncio intenso, a ciência mostra que a rede de modo padrão do cérebro é inibida, dissolvendo temporariamente as fronteiras do ego e expandindo nossa percepção para além do habitual. Mas o silêncio não é ausência, é presença absoluta. Uma prática contínua de atenção plena se torna um catalisador de reorganização vibracional. Corpo e mente passam a ressoar em harmonia com estados elevados de coerência, abrindo espaço para a cura e a expansão. A neuroteologia aprofunda essa compreensão. Durante o silêncio contemplativo e a meditação profunda, o lobo parietal do cérebro se desativa, dando origem ao chamado sentimento oceânico, uma sensação de unidade com tudo o que é. Simultaneamente, os níveis de cortisol diminuem e o córtex pré-frontal se ativa, promovendo equilíbrio emocional e clareza interior. Histórias de sabedoria ancestral e testemunhos modernos apontam para uma mesma direção. O silêncio não é apenas calmaria. Ele transforma padrões emocionais enraizados. Ele cura. Na dimensão vibracional, o silêncio é medicina sutil. Quando sustentamos uma intenção clara dentro do silêncio, nosso campo energético começa a se reorganizar de maneira coerente. Através da visualização silenciosa, da presença neutra e da respiração ritmada, acessamos técnicas simples, porém profundamente restauradoras. Como disse certa vez um praticante, o silêncio cura rachaduras, recompondo o que foi disperso. Nesse processo, o silêncio também ativa gatilhos mentais poderosos. Ele confronta nossas crenças, nos lança em reflexões profundas. Poucos ousam enfrentá-lo, e exatamente por isso, ele se torna um espaço exclusivo. Nesse santuário interior, emerge uma autoridade invisível, a voz que vem de dentro, clara, firme, reveladora. Visualize agora uma jornada, uma personagem fragmentada, perdida em ruídos internos e externos. Na busca pelo silêncio, enfrenta resistência, desconforto, medo. Mas no âmago da quietude, encontra um mentor invisível. No ápice dessa jornada, descobre algo extraordinário, a liberdade vibracional que só o silêncio pode oferecer. O silêncio, como uma câmara escura fotográfica, torna visível aquilo que antes era invisível. É nesse vazio pleno que a realidade se forma, e tudo isso pode ser aplicado no cotidiano. Crie mini-retiros de silêncio de 10 minutos a 1 hora. Caminhe descalço na terra. Silencie ao acordar, no café da manhã, antes de dormir. Experimente um desafio de 7 dias em silêncio introspectivo. Anote os insights que surgirem. Testemunhe a transformação. Porque o silêncio não apenas organiza o campo, ele também prepara o terreno vibracional para a manifestação. Quando intenção e emoção se alinham dentro do silêncio, os princípios da lei da atração ganham força. Muitos relatos mostram mudanças reais após práticas silenciosas intencionais. O invisível começa a tomar forma no visível. Por fim, é necessário discernimento. O silêncio profundo não é uma tendência passageira, nem um acessório espiritual. É uma prática que exige entrega. Pensadores como Amit Goswami e Greg Braden mostram como o silêncio pode ser uma ponte legítima entre a física quântica e a consciência espiritual. Um campo de possibilidades que exige presença e não promessas vazias. O silêncio é um portal, um espaço de renascimento vibracional.
Ao acolhê-lo, você não apenas se acalma, você se reconstrói. Você transforma sua realidade quântica de dentro para fora. E se o que você tanto procura no mundo lá fora só puder ser encontrado no eco silencioso do seu próprio ser? Imagine por um instante sua mente como o observador de um experimento quântico. Assim como o efeito do observador altera o comportamento das partículas subatômicas, sua consciência também influencia o campo invisível ao seu redor. A quietude profunda é um terreno fértil onde essa interação se revela. Quando mergulhamos no silêncio intenso, a ciência mostra que a rede de modo padrão do cérebro é inibida, dissolvendo temporariamente as fronteiras do ego e expandindo nossa percepção para além do habitual. Mas o silêncio não é ausência, é presença absoluta. Uma prática contínua de atenção plena se torna um catalisador de reorganização vibracional. Corpo e mente passam a ressoar em harmonia com estados elevados de coerência, abrindo espaço para a cura e a expansão. A neuroteologia aprofunda essa compreensão. Durante o silêncio contemplativo e a meditação profunda, o lobo parietal do cérebro se desativa, dando origem ao chamado sentimento oceânico, uma sensação de unidade com tudo o que é. Simultaneamente, os níveis de cortisol diminuem e o córtex pré-frontal se ativa, promovendo equilíbrio emocional e clareza interior. Histórias de sabedoria ancestral e testemunhos modernos apontam para uma mesma direção. O silêncio não é apenas calmaria. Ele transforma padrões emocionais enraizados. Ele cura. Na dimensão vibracional, o silêncio é medicina sutil. Quando sustentamos uma intenção clara dentro do silêncio, nosso campo energético começa a se reorganizar de maneira coerente. Através da visualização silenciosa, da presença neutra e da respiração ritmada, acessamos técnicas simples, porém profundamente restauradoras. Como disse certa vez um praticante, o silêncio cura rachaduras, recompondo o que foi disperso. Nesse processo, o silêncio também ativa gatilhos mentais poderosos. Ele confronta nossas crenças, nos lança em reflexões profundas. Poucos ousam enfrentá-lo, e exatamente por isso, ele se torna um espaço exclusivo. Nesse santuário interior, emerge uma autoridade invisível, a voz que vem de dentro, clara, firme, reveladora. Visualize agora uma jornada, uma personagem fragmentada, perdida em ruídos internos e externos. Na busca pelo silêncio, enfrenta resistência, desconforto, medo. Mas no âmago da quietude, encontra um mentor invisível. No ápice dessa jornada, descobre algo extraordinário, a liberdade vibracional que só o silêncio pode oferecer. O silêncio, como uma câmara escura fotográfica, torna visível aquilo que antes era invisível. É nesse vazio pleno que a realidade se forma, e tudo isso pode ser aplicado no cotidiano. Crie mini-retiros de silêncio de 10 minutos a 1 hora. Caminhe descalço na terra. Silencie ao acordar, no café da manhã, antes de dormir. Experimente um desafio de 7 dias em silêncio introspectivo. Anote os insights que surgirem. Testemunhe a transformação. Porque o silêncio não apenas organiza o campo, ele também prepara o terreno vibracional para a manifestação. Quando intenção e emoção se alinham dentro do silêncio, os princípios da lei da atração ganham força. Muitos relatos mostram mudanças reais após práticas silenciosas intencionais. O invisível começa a tomar forma no visível. Por fim, é necessário discernimento. O silêncio profundo não é uma tendência passageira, nem um acessório espiritual. É uma prática que exige entrega. Pensadores como Amit Goswami e Gregg Braden mostram como o silêncio pode ser uma ponte legítima entre a física quântica e a consciência espiritual.
Um campo de possibilidades que exige presença e não promessas vazias. O silêncio é um portal, um espaço de renascimento vibracional. Ao acolhê-lo, você não apenas se acalma, você se reconstrói. Você transforma sua realidade quântica de dentro para fora. E se o que você tanto procura no mundo lá fora só puder ser encontrado no eco silencioso do seu próprio ser?